Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o 20º episódio da série Ruth. Amém, querido? Oh, glória a Deus. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor porque está acabando também a série de devocional Ruth. E eu quero te agradecer porque você me acompanhou até aqui. Você veio comigo até aqui. Todos aqueles que têm seguido a devocional Ruth, eu quero te agradecer. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque foi algo que Deus colocou no meu coração lá no início do ano. A gente começou a gravar e eu nem imaginei que dariam tantos episódios. E hoje é o 20º episódio e ainda faltam alguns episódios, tá, amado? Mas se você é novo por aqui, calma, não precisa ficar nervoso. Eu vou colocar aqui em cima um card. É uma bolinha branca que vai aparecer aqui nesse canto. Essa bolinha, ela vai te levar lá para o meu canal, lá no YouTube, tá? E vai te levar especificamente para a série de devocionais do livro de Ruth. Amém, querido? E você vai poder assistir os 19 episódios que tem antes desse. Glória a Deus. E caso esse card, essa bolinha não apareça, clica aqui no meu nome, aqui embaixo, olha. Alexandro Santos, você vai parar lá no canal. Vai estar lá, Ministério Caminhos, e você vai ver que o canal está dividido em playlists, ou seja, em séries. Você vai ver a série Gênesis, que também está acabando, tá? Tá no último episódio. Você vai ver a série de devocionais do livro de Ruth, você vai ver a série de estudos e confrontos. Aí tem que ter estômago, tá, amado? Estudos e confrontos, tem que ter estômago, tem que gostar de estudar a Bíblia. E você vai ver outras séries que tem lá. Amém, querido? Deus colocou no início do ano de fazer essas devocionais como uma forma de ajudar a criar essa disciplina espiritual tão necessária para as nossas vidas. Uma devocional, quando ela é feita com afinco, com responsabilidade, com devoção real, com integridade, amados, naquele momento nós entregamos para Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que achamos, tudo aquilo que percebemos, as nossas percepções, os nossos sentimentos, os nossos achismos, tudo é devotado a Deus. Faça isso, querido. Faça isso. Faça isso. Não deixe de fazer sua devocional, não. É na devocional que você é alimentado por Deus. É na devocional que você consegue colocar para Deus os teus anseios, as tuas dúvidas, os teus medos, tudo você coloca diante de Deus naquele momento. E Deus, Ele te honra, Deus, Ele te ajuda, Deus, Ele traz ideias, Deus, Ele te dá orientações, Deus, Ele vai cumprindo o propósito dEle na sua vida, os sonhos dEle na sua vida. Para isso, basta que você devote, para isso, basta que você se coloque diante dEle, para isso, basta que você tenha fé que Deus vai te responder, te orientar e vai te guardar de todos os maus pensamentos, de todas as decisões ruins, de tudo aquilo que por um acaso a gente acaba fazendo de errado, as nossas batatadas. Amém, querido? Pega a tua Bíblia, tá? Não liga pro barulho, não liga. Infelizmente, aqui no condomínio é uma coisa meio complicada, né? É cachorro latindo, é criança correndo, é vizinho ligando o som, mas Deus está trabalhando nisso também. Amém, querido? Pega a tua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 4. Amém, querido? A partir do verso 1. E o tema de hoje é: resolva as coisas de forma correta. Resolva as coisas de forma correta. Amém, querido? Então, vamos ler para você entender o porquê desse tema da devocional de hoje. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque.
Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Bom, amado, a gente está no capítulo onde Boaz, né, vai se casar com Ruth, mas ainda não chegou não, calma. Nesse momento hoje, nessa 20ª devocional, eu quero falar dessa atitude de Boaz. Vamos relembrar um pouquinho o episódio anterior e no penúltimo episódio, né? Boaz, no 18º, ele falou para Ruth que ele era realmente um dos resgatadores, mas que havia um parente mais próximo do que ele que poderia resgatá-la primeiro. Então, ele teria que consultar esse possível resgatador, por ser um parente mais próximo. Eu já expliquei aqui que existe a lei do levirato. Quando uma mulher em Israel se tornava viúva, o parente mais próximo, no caso, começava a partir do irmão, do cunhado, e não havendo cunhado, como Ruth não tinha cunhado, teria que ser o parente mais próximo a se casar com Ruth para suscitar descendência àquele patriota, aquele compatriota de Israel que havia morrido, aquela pessoa da família que havia morrido, para que ele não ficasse sem descendência, para que a herança dele tivesse destino. Bom, muito bem. Então, Boaz explica para Ruth: olha, ainda tem um cara mais próximo que eu que pode resgatar, mas eu vou ver se ele vai resgatar vocês. Se ele não fizer, eu vou fazer. Ele meio que empenhou a palavra dele. Aí ele dá as 6 medidas de cevada, Ruth vai para casa e Noemi fala: calma, minha filha, é como se ela dissesse assim: a tua bênção não vai se resumir só a essas 6 medidas de cevada. Aguarde e veja como as coisas vão ficar, porque Boaz não vai descansar enquanto não resolver isso. E Noemi estava certa. Boaz, como está aqui no texto que a gente leu, ele vai para o portão da cidade, ele ali se assenta e passa o parente mais próximo de Elimeleque, que poderia resgatar tanto Noemi quanto Ruth. E aí ele fala: ô fulano, é engraçado, né? Porque a Bíblia não fala o nome desse resgatador, né? O escritor sagrado não fala o nome do resgatador. Fala: ô fulano, vem aqui, senta aqui. E diz que Boaz chamou mais 10 homens dos anciãos, né? E depois, mais à frente, lendo o texto, a gente vai ver que todos da cidade, ou seja, as pessoas os mais importantes, aquelas pessoas mais proeminentes, estavam no portão da cidade, né? Deixa eu te explicar uma coisa: no portão da cidade eram fechadas os maiores negócios, ou seja, o que hoje nós chamamos de escritura pública, aquela que é feita em cartório, lavrada por um tabelião, naquela época era feito no portão da cidade, ou seja, o portão da cidade indicava um local público, era como se fosse o cartório. Ali ficavam os anciãos da cidade e ali eles serviam de testemunhas, ou seja, todo negócio fechado, lavrado naquele local, esse negócio passava a ter valor jurídico, porque os anciãos estavam ali participando, os anciãos estavam servindo como testemunha, ou seja, o negócio foi feito às claras, não foi nada escondido, o negócio não foi feito às escondidas, o negócio foi feito de forma correta. Por isso que o tema é esse: resolva as coisas de forma correta. Então Boaz se preocupou, Boaz não queria iniciar, ele vislumbrava a possibilidade de se casar com Ruth, mas ele não queria iniciar a vida abrindo legalidades, fazendo a coisa errada. Ele poderia ter feito vista grossa, poderia ter: vem cá, minha filha, vamos casar, o outro cara não vai te querer, tal. Ele podia. E sabe, querido, a palavra da devocional de hoje é sobre isso. Cuidado, porque às vezes nós damos jeitinho nas coisas. Às vezes nós gostamos de dar
um jeitinho brasileiro, né? E isso está repreendido na nação brasileira. Que esse jeitinho brasileiro seja repreendido em nome de Jesus, porque nós estamos pagando um alto preço de legalidade que nós abrimos para potestades virem atuar na nossa nação por causa desse jeitinho brasileiro, dessa malandragem, e que nós vemos inclusive na vida daqueles que deveriam ter uma vida de regenerado, uma vida santa, uma vida na presença de Deus. E infelizmente, na vida de muitos líderes, sabe, amado, que saia da nossa vida o jeitinho. Jesus, quando foi se batizar, João Batista falou: não, eu não posso te batizar, eu é que tenho que ser batizado. E aí Jesus: calma, deixe assim por enquanto. Importa que seja cumprida toda a justiça. Ou seja, Jesus, antes de começar o ministério dele, ele primeiro foi se batizar com quem era a autoridade naquele momento para batizá-lo. Ele foi batizado por João Batista e ele afirma: para que se cumpra toda a justiça. Hebreus capítulo 12, verso 1, vai dizer assim: olha, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, ou seja, larguemos, deixa de lado todo o embaraço, todo o peso, todo o pecado. Ou seja, as testemunhas que estão à nossa volta estão olhando para nós para verificar se nós estamos deixando de lado todo o embaraço. Então, amado, quando você for resolver as coisas na sua vida, faça da forma correta, para não trazer embaraço nem peso de pecado, como vai dizer Hebreus capítulo 12, verso 1. É necessário que você faça as coisas com justiça, mesmo que você seja uma autoridade, porque Jesus fez isso no capítulo 3, onde vai ocorrer o seu batismo. Que Deus possa ter misericórdia de nós por atitudes que nós já praticamos e usamos desse jeitinho, e que a partir de então não façamos mais isso. Que possamos fazer como Boaz, que foi para o portão da cidade para formalizar na presença de todos o que estava prestes a acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa devocional. Que possamos, ó Deus, encorpar, trazer para dentro de nós, Pai, essa disciplina de não fazer nada no jeitinho ou na malandragem. Principalmente nós, pastores, líderes, professores de escola bíblica dominical, líderes de departamentos, homens que têm a incumbência de servir como exemplo, visto que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas. Deus, nos liberta do jeitinho, da malandragem. Não, Deus, queremos fazer as coisas certas dentro do teu direito, da tua justiça, da tua legalidade. Nos abençoa, nos liberta disso. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.